Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma mensagem maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente tem aqui uma participação especial. A passagem de hoje que a gente vai comentar é a passagem que relata quando Jesus acalma uma tempestade. O que acontece é o seguinte: Jesus estava se despedindo da multidão e enquanto isso ele falou para os discípulos: olha, me encontra do outro lado, lá do rio. E aí os discípulos fizeram o quê? Os discípulos foram para o outro lado do rio. Mas como que eles foram para o outro lado do rio? De barco. Eles pegaram um barquinho e foram indo, não é isso? Só que aí no meio do caminho, o que começou a acontecer com o mar? Uma tempestade. Uma tempestade, as ondas ficaram calminhas? Como foi isso? Ficou bravo. Muito bravo. E aí Jesus viu que eles estavam em perigo e o que Jesus fez? Andou pelas águas. Foi andando pelas águas até encontrar com eles, não foi isso? E aí quando eles viram Jesus andando nas águas, o que eles fizeram? Eles gritaram de medo, por causa que eles pensavam que ele era um fantasma. Esses discípulos não tem jeito, né, Daniela? Acharam que era um fantasma. Aí começaram a gritar: socorro, socorro, não é isso? E aí Jesus, o que Jesus falou para eles? Não tenha medo, sou eu. Sou eu, isso aí. Aí teve um que chegou e foi fazer uma prova, né? Foi o Pedro. Muito bem, meu amor. O que Pedro falou para Jesus? Ele falou assim, se você é Jesus mesmo, me faz andar na água. Isso aí. Só Então, que aí Pedro acreditou. aí vão... Ele foi andando pela água, só que ele olhou para Jesus. Jesus chamou ele, não foi isso? Mas ele foi andando pela água, ele olhou para Jesus. Mas aí depois, ele olhou para a água, olhou para o perigo, aí ele afundou, por causa que ele não teve fé. Isso aí, perfeito. E aí quando ele afundou, o que Jesus fez? Deu a mão para ele. E salvou ele, não é isso? E aí você até já explicou mais ou menos já qual é a importância dessa mensagem, não é isso? A importância é, se você ficar com medo, não precisa, Jesus sempre está do seu lado. Muito bem. E o que acontece, o que fez com que Pedro, quando Jesus falou vem, o que fez Pedro andar na água? Por que Pedro conseguiu andar na água? Fé. Porque ele também, além da fé, da crer em Jesus Cristo, durante as dificuldades, no meio ali da tempestade, ao invés de Pedro ficar preocupado com a tempestade, com as dificuldades, ele só olhou para quem? Para Jesus. Esse é o aprendizado que a gente tem que trazer dessa passagem. Quando a gente passar por dificuldades, o nosso alvo tem que continuar sendo o nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Se a gente continuar olhando para Ele, firme nele, o nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer com que todas aquelas situações difíceis, todas aquelas situações que são impossíveis para a gente de dar conta, a gente dá conta, não é isso? Ué, ele não conseguiu fazer Pedro andar nas águas, não é isso? E aí Pedro só afunda por quê? Porque no meio da dificuldade, ele começou a olhar para Jesus Cristo. Quando ele estava olhando para Jesus Cristo, tudo estava dando certo, não era isso? Estava andando na água, o milagre estava acontecendo. Só que aí quando ele começou a preocupar com as dificuldades, com a tempestade, quando ele começou a olhar, ele perdeu a fé, ficou com medo, e o que aconteceu? Ele afundou. É isso aí, não é? Então, o aprendizado é o quê? Que quando você estiver passando, filha, por alguma dificuldade, uma coisa difícil na escola, com seus amiguinhos, né, em qualquer lugar, a gente tem que fazer o quê? Ao invés de ficar preocupado em tentar resolver aquilo ali, né, olhando aquelas dificuldades, ficar Tipo com assim, medo. eu tô com medo da prova. Aí eu não preciso ficar olhando para a dificuldade. Eu fico rezando para não me dar essa dificuldade. É isso aí, só rezando e olhando para Jesus Cristo, porque Ele vai resolver para você. Será que Ele vai resolver o exercício de matemática para você? Um dia ele resolveu, um dia eu tava assim, ai, tô com medo. Só que aí eu rezei, um dia eu não fiquei mais com medo. Ele vai, exatamente. Eu acho que até isso Ele resolve para você, não é? Esse é o objetivo. O estudo de hoje é para a gente lembrar que não importa as circunstâncias, o nosso alvo, o nosso objetivo, o que realmente importa é somente o nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente mantenha o foco no nosso Senhor Jesus Cristo durante as dificuldades, porque quem vai resolver as dificuldades para a gente, quem vai operar um milagre nas nossas vidas, quem vai tornar aquilo que a gente acha que é impossível de resolver impossível, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso, minha filha? Despede então do pessoal, então faz uma oração.
Eu espero que Jesus abençoe todos vocês. Mas ele não abençoa? Sim. Ele abençoa sempre, não é isso? Quem que esquece de abençoar, que ele abençoa a gente o tempo todo? Quem que esquece? A gente. Ah, é. Não é? A gente que esquece. Se a gente lembrar e ter a certeza que Jesus abençoa a gente o tempo todo, a nossa vida muda, não é isso? A gente vai estar sempre o quê? Feliz. Sempre sorrindo e feliz, porque a gente sabe que Jesus é que está no barco, é Jesus é que comanda a nossa vida, não é isso? Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se quem permitir, se o nosso Senhor Jesus Cristo assim permitir.